Nesta mesa, os cientistas são unânimes. O aquecimento global é uma realidade. A ciência tem os dados que comprovam os efeitos sobre o planeta e que é preciso agir, e rápido, para evitar as catástrofes naturais. A questão da mudança do clima é que a concentração na atmosfera dos gases de efeito estufa está aumentando por ação do homem, e que provoca o aquecimento global, o aumento da temperatura média da superfície, do nível médio do mar, e afeta todos os fenômenos meteorológicos. O Brasil era, em 2005, responsável por cerca de 2% do aumento de temperatura. Esse aquecimento já chegou até 700 metros, o encolhimento dos mantos de gelo muito rapidamente na Groenlândia e na Antártica Ocidental, recuo das geleiras, cobertura de neve no hemisfério norte diminuindo, o nível do mar já subiu quase 25 centímetros. E se os estudos indicam que o degelo polar poderia levar ao desaparecimento de até 40% da vida marinha, os efeitos sobre o solo não são menos assustadores. Nós já estamos vendo, inclusive no norte da Bahia, nesses últimos anos, em função dessa mega seca 2012 e 2018, nós estamos vendo os primeiros sinais de um clima árido, não é mais semiárido. O broto, as raízes e os limites letais. Esses limites, nos cenários que se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, esses limites serão atingidos no Brasil. O Brasil deixará de ser uma potência agrícola. E as previsões são de secas maiores no Nordeste e chuvas intensas no Sudeste. E para um país costeiro como o Brasil, as consequências da elevação do nível do mar são preocupantes. Em Recife, por exemplo, já observamos várias estradas costeiras que estão sofrendo forte processo de erosão, e a gente pode imaginar áreas costeiras como Rio de Janeiro, como Salvador, que são bastante vulneráveis ao aumento médio do nível do mar, e o Brasil vai ter que ter uma política em relação a esse tipo de adaptação. E se o Brasil é o país com uma das maiores biodiversidades do planeta, chegou a hora de protegê-la, com o uso sustentável da terra e redução imediata de emissões de gases de efeito estufa. A palavra de ordem é sustentabilidade. A gente precisa olhar esse cenário do risco, oportunidade e o privilégio que o Brasil tem de ser um país mega diverso, de poder utilizar esse gigantesco capital natural como oportunidade de desenvolvimento e não como a gente tem repetidamente ouvido nos últimos tempos como um empecilho ao desenvolvimento, é na verdade um potencial que esse capital natural tende a alavancar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. E, basicamente, mudanças no estilo de vida e mudanças comportamentais. Então, por exemplo, é sustentável uma cidade que nem São Paulo ter 7 milhões de automóveis? Quer dizer, é muito difícil defender uma estrutura socioeconômica desse tipo. Precisamos ter transporte público de qualidade para a população e muito mais eficiente? Não há qualquer dúvida disso. Isso nós vamos precisar de políticas públicas sólidas ao longo das próximas